Muito boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa casa de luz, de oração, para mais uma vez aqui falarmos sobre o Espiritismo, falarmos sobre a nossa vida enquanto encarnados e especialmente da nossa vida e da nossa sorte que será no mundo espiritual. Então, para a gente iniciar, a gente sempre gosta de harmonizar todos que estão aqui presentes, pedindo a proteção dos nossos mentores, para que a gente tenha uma noite também muito agradável, que possamos também dispersar todos aqueles pensamentos negativos que porventura nós tenhamos conosco. Então vamos fechando os olhos, ficando numa posição bem confortável, uma respiração bem profunda, que esse ar possa vir carregado de boas energias e possa transmutar toda e qualquer energia negativa que tenhamos conosco, pedindo a proteção, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, e pedindo a proteção dos nossos mentores da Casa Espírita Corrente do Bem, os mentores individuais de cada um que está aqui nessa noite, levando o nosso coração a Deus, tendo pensamentos puros, para que sejamos dignos de trilharmos os caminhos que são iluminados pela luz do Cristo. Que tenhamos uma noite muito boa de conhecimento e de paz. Que assim seja. Que assim seja. E a noite de hoje foi nos encarregado de um assunto que é um pouco pesado até para se falar, mas extremamente necessário. Nós estamos vivendo o que chamamos de Setembro Amarelo, que foi uma convenção, escolhida pelo Conselho Nacional de Medicina e também pelo Conselho Nacional de Psiquiatria, para combater o suicídio, que tem tirado inúmeras vidas e cresceu muito nos últimos anos. Então, essa campanha de prevenção foi instituída em 2015, pelos conselhos que eu citei anteriormente, para tentar combater essa onda de crescimento. E trouxemos aqui alguns dados, que infelizmente são dados alarmantes, mas a gente tem que falar para que vocês entendam a dimensão de que é o problema. No passado se evitava falar sobre suicídio porque se dizia que quanto mais se falava, mais grave ficava a situação. Mas é importante nós tratarmos disso e posteriormente nós vamos ver qual é a orientação da espiritualidade, na visão espírita, o que representa o suicídio na vida das pessoas que acabam sucumbindo a esse mal. Então, com relação aos números de suicídio, no Brasil ocorre uma morte a cada 45 minutos. Ou seja, até o final dessa nossa palestra, pelo menos uma pessoa terá desencarnado por força de um suicídio. 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais de depressão, que é um dos primeiros indícios, uma das patologias que leva a pessoa a atentar contra a própria vida. No mundo, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, acontecem 16 milhões de tentativas de homicídio. E para cada morte existem pelo menos 20 tentativas. Então são dados bem alarmantes, dados de organismos oficiais, e nós vamos ver que no Brasil isso motivou inclusive uma audiência pública no Congresso Nacional em outubro do ano passado, e se organizou um grupo de trabalho para tratar justamente desta questão do suicídio no Brasil. Dentre as pessoas que foram convidadas e explanaram sobre o assunto estava Humberto Miller, que é da Faculdade de Psiquiatria da Universidade Federal de Rondônia. E Miller alertou para o aumento da depressão e da TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, especialmente entre adolescentes. E uma em cada 4 crianças já apresentam indícios de TDAH, que também leva a vários transtornos psíquicos e levam ao suicídio. Então, entre 2014 e 2019, o número de suicídios no Brasil aumentou 28%.
É um dado alarmante. Passando de 9,7 mil casos para 12,4 mil casos por ano, segundo dados do IBGE. O maior índice desses casos ocorre entre jovens com idade entre 11 e 20 anos. Pasmem. A maior incidência de suicídio se dá na faixa entre 21 e 30 anos, com maior frequência jovens do sexo masculino. E os dados aqui do Brasil, eles contrariam uma tendência mundial, que a tendência mundial é de redução. Entre 2000 e 2019, a taxa se reduziu em 36%, de acordo com a OMS. Então o Brasil está indo na contramão do resto do mundo. O Brasil tem apresentado índices de aumento, que é muito alarmante, e já causou, inclusive, essa audiência pública no Congresso Federal, para se poder buscar soluções, o mesmo entendimento a respeito desse problema. No mesmo período, nas Américas, houve um aumento de 17% no número de casos. Segundo o psiquiatra do Hospital Universitário e professor de psiquiatria da Universidade Federal do Ceará, Walter Cantídio, a explicação para o aumento assustador dos casos seria a imaturidade do sistema nervoso e emocional desses indivíduos, o que torna extremamente impulsivos e com necessidade de buscar recompensas rápidas, o imediatismo. Podemos aqui citar algumas coisas que poderiam causar esse imediatismo, essa necessidade de recompensas rápidas, né? O uso de tecnologias que no passado não existiam, então eles têm muita informação, né? Muita coisa para pensar, além de jogos, o que os especialistas em psiquiatria estão falando que é uma nova patologia, que é a síndrome da realidade aumentada. Ou seja, transportando um sentimento que é da realidade virtual para o real, que é algo que o nosso cérebro ainda não entende, ou tem dificuldade de entender. Aquela realidade virtual acaba afetando o inconsciente e levando a transtornos reais, mas de um ambiente que não é real, um ambiente que é virtual, como jogos de computador com violência e tudo mais. Sem falar que hoje se tem informações muito rápidas de tragédias e todo tipo de maldade que acontece no mundo na palma da mão, com uma frequência e com uma intensidade que no passado não existia, criando uma ansiedade desproporcional, desmedida, como se o perigo estivesse logo ali atrás da porta, e na verdade não está. Existe sim, existe a necessidade de nos cuidarmos, de nos precavermos, mas é uma ansiedade desnecessária, entende? E isso tem levado ao aumento dessa necessidade de viver tudo agora, de ter tudo neste momento, de recompensa o mais rápido possível, porque eu não sei se eu vou ter um momento posterior, uma insegurança com relação ao futuro, que não faz sentido. Outro fator está relacionado à falta de perspectiva de trabalho e autonomia, e a dificuldade de acesso a especialistas para cuidar da saúde mental. Então, no passado, você trabalhava, construía a sua carreira profissional, estudava, e tu sabia que muitas vezes tu ia ficar trabalhando numa mesma empresa ou no mesmo ramo de atuação o resto da vida. Hoje, as mudanças no modelo econômico, as mudanças no modelo do mercado de trabalho já não permitem mais isso. Exige um profissional totalmente diferente, com conhecimentos muito mais amplos. E essa ansiedade por ter trabalhado, ter estudado tanto para se formar e conseguir uma carreira, e você chega lá e o teu emprego não existe mais, porque o mundo está mudando. Então todos esses fatores colaboram para que a pessoa viva numa ansiedade constante. Rodrigo Martins Leite, que é coordenador do IPQ, Instituto de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o estudo indica ainda que 90% dos casos estão ligados à depressão e ansiedade, justamente por esses fatos que nós relatamos anteriormente. E relatam também que a participação da família no acompanhamento é importante na adolescência.
Em oportunidades anteriores, nós falamos sobre o papel do pai e da mãe na condução do ser que chega nesse mundo. Quem tem filhos pequenos vivencia isso, porque ele está mais para o mundo espiritual do que para o mundo material. E ele precisa desse engajamento do pai, o pai e a mãe pegar pela mão para conduzir ele nesse mundo, orientando, identificando as más inclinações e fazendo as correções necessárias. E tirando essa ansiedade que ele tem por estar sendo recém-chegado nesse mundo material. Então existe a necessidade da família, né, orientar esse ser desde os primeiros momentos, para que ele tenha uma segurança perante a vida e não incorra em ansiedades, não incorra em problemas de relacionamento que podem levar ele a um quadro de depressão, de isolamento, e depois recuperar esse quadro é muito mais difícil. Os pais, atualmente, eles falam com os filhos, mas não conversam com os filhos. Essa é a fala do Rodrigo Martins de Leite, que é um pesquisador e fala sobre isso aí. E é tudo aquilo que a gente muitas vezes fala aqui. É preciso essa conversa, esse diálogo, para que eles se sintam seguros e não estão andando em um terreno perigoso, sem alguém que possam orientar, sem alguém a quem eles podem recorrer no momento de dificuldade. E os pais muitas vezes desejam que os filhos sejam bem-sucedidos na vida, porém não necessariamente felizes, que é o mais importante nessa vida. Desejo que o filho tenha uma carreira, que seja próspero de alguma maneira financeiramente, mas se esquecem que as coisas que realmente importam não são materiais, né? É o afago, é o amor, é o carinho, é a caridade, valores que são importantes, né? E que ele descubra um meio de vida que seja do seu agrado, que seja um meio de vida que lhe dê prazer. E toda pessoa que trabalha com prazer, trabalha com alegria, com satisfação, obviamente ela vai ter pelo menos o mínimo necessário para viver com dignidade e com conforto nesse mundo. Então, não colocar sobre os ombros de alguém tão jovem a necessidade de ser próspero, materialmente falando, mas sim cultuar valores que realmente são importantes e vão fazer a diferença na vida dele. Muito mais do que os valores materiais, muito mais que qualquer capital que ele possa acumular. Então, como conclusões dessa audiência no Congresso, se identificou a necessidade da implantação de um Plano Nacional de Prevenção, e um deles passa por esse estabelecimento desse mês de setembro como um mês de combate ao suicídio, de prevenção ao suicídio, e também um trabalho de pós-venção, que seria cuidar das famílias que tiveram algum ente querido que desencarnou por meio de suicídio. A chance desse evento acontecer novamente no meio familiar, ou mesmo no meio escolar, onde essa criança, esse jovem está inserido, é muito grande. Então, se pensa em trabalhar nessas duas frentes com o intuito de orientar as pessoas, acolher as pessoas, para que não se repita a mesma tragédia na mesma família ou no mesmo círculo de convivência dessa criança e desse jovem. Para isso se criou um centro de valorização da vida, que ele trabalha 24 horas por dia, ele atende pelo telefone 188, que vocês gravem esse telefone, 188, pessoa que quiser falar, eles estão lá atendem em feriados, finais de semana, então acolhendo pessoas de forma anônima, para tentar orientar. Às vezes uma palavra de aconselhamento pode salvar uma vida. E também a CVV tem um site que pode ser acessado, cvv.org.br, que tem lá valorosas informações também a respeito de como cuidar do suicídio, como cuidar da pessoa que porventura está passando por uma dificuldade, por um problema sério, que está tentando tirar a sua própria vida. A Federação Espírita do Brasil também tem um material muito interessante, né, que é o livreto Suicídio. Então, se vocês desejarem, é um material bem curtinho, 54 páginas, uma leitura bem fácil, tem todo amparo na doutrina espírita e falando do que acontece, né, que leva as pessoas a cometerem suicídio, bem como
explicando a visão da espiritualidade com relação a esse fato. É febnet.org.br, procura lá por Livreto Suicídio, esse material está disponível também de forma gratuita, em PDF, para quem quiser usar e compartilhar também. E então nós chegamos a falar agora sobre suicídio na visão espírita. Todas as religiões, elas divergem em algum aspecto com relação ao seu valor, o teor teológico, né? Miudezas teológicas. Uns acreditam em tem reencarnação, não tem reencarnação, outros têm vida após a morte, outros já não acreditam. São coisas miudezas, mas que todas elas concordam em um ponto: o suicídio não é o melhor caminho. Em todas as vertentes religiosas se condena fortemente o suicídio. E na visão de todas as religiões, o suicídio jamais representa um alívio ou solução para os problemas. No passado, inclusive, tão grave era essa visão da igreja com relação à pessoa que se suicidava, que o sepultamento era um sepultamento exclusivo. A pessoa nem era sepultada no mesmo cemitério, era sepultada num lugar ermo, sem o direito a ter um velório adequado, né? Tamanha era a aversão com relação a esse tipo de tragédia pessoal, sabendo que é um momento em que o espírito passa por uma tribulação tremenda. Hoje nós sabemos, estudamos e sabemos, e o Espiritismo orienta que é sempre positivo uma prece por estas pessoas, porque o sofrimento é imenso, o sofrimento da morte e o depois da morte, porque nós sabemos que a vida não termina com a morte do corpo físico, com o desencarne. A vida é sempre vida. Nós estamos aqui de passagem, experimentando uma existência e aprendendo. Por que as pessoas cometem suicídio, segundo a visão espírita? São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divinas. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abuso de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos. Nesse item final aqui, nós podemos também elucidar que a obsessão por espíritos acontece em virtude talvez de algum débito nosso do passado. Se estamos aqui hoje, nós todos estamos no mesmo nível. Todos nós temos débitos. Todos nós, se não débitos, pelo menos temos algo a avançar, algo a nos afinar. E talvez numa existência anterior nós tenhamos causado mal a alguém, ou tido qualquer desavença com alguém. E esses são seres que vêm, uma espécie de cobrança. Porém, se nós não policiarmos o nosso pensamento, não melhorarmos o nosso jeito de ser, nossa reforma íntima de que tanto falamos aqui, esses seres vão sempre nos influenciar de forma muito negativa. Então, dentre todos esses itens que nós falamos aqui, ainda tem este fator, que é aquele que nós acumulamos, os arquétipos que nós trazemos de outras existências e que nós vamos carregar para sempre. Mas graças a esse entendimento, graças ao nosso esforço, nós podemos sanar essas dívidas, nos harmonizarmos com esses seres, nos desculparmos pelos nossos erros, e aí sim termos paz interior e ter aquela mente elevada no momento do nosso desencarne, e aí nós poderemos ir para a vida espiritual, tranquilos, e experimentar toda a recompensa pelo árduo trabalho de estarmos aqui na existência de corpo, na existência física. E quando acontece o suicídio,
esse ser está contrariando uma lei, que é uma lei universal, que é a lei de conservação. E o Livro dos Espíritos fala muito bem nisso na questão 703. E aí Kardec pergunta ao Espírito de Verdade com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos um instinto de conservação. Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Então nós estamos aqui por uma necessidade de adiantamento e para contribuirmos com este grande projeto que Deus tem para todos nós e para todo o universo. Nós somos um pequenino grão de poeira no universo, mas temos a nossa importância e temos a razão de estarmos aqui. Se tudo isso foi feito, nós somos a maior manifestação divina neste planeta. A maior manifestação da obra de Deus nesse planeta somos nós. Existe um motivo extremamente importante para isso. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente sem disso se aperceberem. Então está gravado em nós, é uma lei natural. Nós tendemos a permanecermos vivos. Você não vê nenhum ser que a gente chama de seres inferiores, os animaizinhos, cometendo suicídio. Ah, mas eles matam, mas para saciar a sua fome. E respeitando sempre as leis naturais. Nós, porque nos julgamos superiores no intelecto, superiores em inteligência, achamos que nós podemos abandonar essas leis. Não precisamos observar as leis naturais, as leis universais que regem todo o universo. E se nós soubéssemos observar essas leis, nós nunca seríamos pessoas deprimidas. Estaríamos em equilíbrio. O nosso desequilíbrio de pensamento é que nos leva a ter pensamentos ruins e ações ruins em função desse pensamento. A questão 944, Kardec pergunta ainda: o homem tem direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Então, contraria totalmente a lei de Deus e com severas penas para as pessoas que cometem essa verdadeira tragédia. Tipos de suicídio. Primeiramente, o voluntário ou direto. A pessoa planeja a morte, né? Organiza, se prepara, né, de forma meticulosa e atenta contra a própria vida. Então, é voluntário e direto. A pessoa mesmo tira a sua vida com um tiro, se enforcando, se jogando de uma ribanceira, enfim, inúmeras formas que a pessoa encontra de abreviar a sua vida. O segundo tipo de suicídio, também bastante comum, é o inconsciente ou indireto. Decorre de hábitos e comportamentos não saudáveis que comprometem a saúde física do indivíduo. No livro Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito de André Luiz, ele relata a sua pequena tragédia pessoal. E ele conta que ele, chegando no mundo espiritual, ele experimentou essa situação no Vale dos Suicidas. Que aqueles seres que vinham atormentar ele chamavam ele de suicida, mas eu não me suicidei. Só que ele teve uma vida muito desregrada, ele mesmo sendo médico e cuidando da saúde das pessoas, não cuidou da própria saúde. Largado ao vício da bebida, cigarro, entre outros vícios, o que abreviou a existência dele aqui na Terra. E a espiritualidade julga esses seres ainda mais culpados, porque eles estão sabendo que aquilo que eles estão consumindo, aquela forma de viver, aquele estilo de vida é nocivo para a saúde e continuam e persistem. Então, sabendo que podem levar à abreviação da sua vida, persistem. Uma pessoa que usa de drogas, né? Então sabe que isso ali é algo extremamente nocivo para o corpo físico, né?
E um total desconhecimento do mundo espiritual, que a pessoa desconhece o que vai acontecer depois, né? Não tem um vislumbre do mundo espiritual, então ela tem uma visão puramente materialista. E muitas vezes, tomada de angústia, ela pensa, se depois daqui não tem nada e eu continuar sofrendo, então é preferível me jogar ao nada e abreviar o sofrimento. Então, uma visão puramente materialista, desconectada do que realmente acontece, né? Então, o que acontece é muito variável. Cada suicida tem um nível de responsabilidade. E na questão 952A, Kardec pergunta à espiritualidade: será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero, se referindo a quem tem uma vida desregrada e acaba abreviando a sua existência? É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario, que tem alguma coisa de loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Mais será cobrado de quem mais tem a oferecer. Então, quem sabe, mais será cobrado. O suicídio independe da forma como se manifesta, sempre produz sofrimentos no curto, médio ou no longo prazo, em ambos os planos da vida, espiritual e físico. E geralmente esses seres, eles se deparam com uma cena de decepção, porque eles imaginam estar abreviando a vida e encontrando de repente um alívio para o sofrimento no mundo da próxima vida, né? Porque a gente sabe que não é a próxima vida, é essa vida mesmo, né? Nós estamos aqui vivenciando uma experiência no corpo, né? Não significa que nós não tivemos um antes, não teremos um depois, né? E o suicídio é uma triste ilusão, que somos seres imortais e a vida continua plena, além da morte do corpo físico. Então, a humanidade é uma grande comunidade. A saúde mental não é assunto apenas dos profissionais de saúde. Eles têm autoridade técnica, né? Você vai no médico, ele te avalia, e ele tem a responsabilidade técnica de observar teus exames, teu corpo, e dizer que tratamento você deve usar. Mas todos nós temos responsabilidades com relação, e responsabilidade ética com o outro, de nos prontificarmos a agir no momento em que a pessoa estiver sofrendo. Isso nos torna humanos, isto é humanidade. Caso contrário, não faz sentido nós vivemos em comunidade, nos reunirmos em eventos sociais. Qual é o sentido disso? Cada um viver no seu canto. Então, a espiritualidade nos orienta, nos leva a experimentar essa coisa de pensar no próximo. Ouvindo o Haroldo Dutra Dias, numa palestra, ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção. A gente julga demais as pessoas. Nós temos que buscar conhecer a realidade das pessoas. Por exemplo, você está trabalhando numa determinada empresa e tem aquele camarada que sempre chega atrasado, chegou atrasado de novo, julgando. Agora, se você chegasse para ele: tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ah, minha filha ficou mal, tive que levar às pressas para o hospital. Ela não está bem. Perceberam a diferença entre apontar o dedo, acusar, julgar? Isso tem uma diferença imensa no comportamento das pessoas. As pessoas se sentem acolhidas. E a nossa sociedade tem evoluído de tal sorte que esse tipo de comportamento vem sendo considerado um comportamento bobo. Um comportamento de pessoas medíocres. É ou não é verdade? Quanto mais indiferente você é, mais poderoso você é. Cristo foi tão simples. Cristo ouvia não só a fala das pessoas, ele ouvia o pensamento das pessoas.
Ele sentia o que as pessoas sentiam. Nós podemos chegar a isso? Podemos. E esse é um exercício. Ao invés de julgarmos as pessoas, vamos buscar conhecer a realidade delas. Assim nós podemos até muitas vezes nos conhecer também, até onde nós podemos chegar com isso. O amor não tem limite. O amor e a caridade não tem limite. E a prevenção espírita do suicídio, né? Falando mais do que o trabalho que as casas espíritas fazem, são trabalhos de apoio usualmente disponíveis, né, dentro das casas espíritas, umas mais, outras menos, uma prece, um passe magnético que a gente sempre faz aqui também, estudo, que é extremamente importante, buscar conhecer o porquê que estamos aqui, as nossas vivências, as nossas vicissitudes, todos aqueles transtornos que nós temos que passar nessa caminhada, né? O trabalho do bem, o diálogo fraterno, sempre tem uma pessoa que possa ouvir, que possa aconselhar, identificar um distúrbio, um problema e orientar, né? Esclarecimento doutrinário, né? Inclusive com relação àquilo que nós falamos antes sobre espíritos obsessores, né? Que acontece, entre outras ações que a nossa casa espírita nesse momento mantém, inclusive um trabalho que é permanente de ação de donativos para que a gente possa ajudar famílias em situação de vulnerabilidade alimentar ou mesmo de vulnerabilidade de saúde, né? Possamos ajudar essas pessoas. Tudo isso são coisas que a gente, pensando no outro, a gente deixa de pensar em coisas mais ruins. A nossa ociosidade de pensamento, ela nos leva a pensar em coisas ruins. Aquele ditado antigo, né? Cabeça desocupada, né? Então, podermos estar trabalhando em função do próximo nos ajuda a nos entendermos e conhecer o nosso íntimo, que é um conhecimento que é muito antigo, mais antigo, inclusive, que o próprio Espiritismo, tão velho quanto a humanidade. Então, como conclusões de todo esse material que nós vimos até agora, a sua mente precisa ser preparada desde cedo para enfrentar os desafios da vida. Preparar as crianças. O casal precisa ter equilíbrio, o pai precisa ter equilíbrio, a mãe precisa ter equilíbrio. A gente sabe que tem pais e mães que cuidam dos filhos sozinhos. Então precisa ter equilíbrio, buscar na fé cristã, buscar na oração, buscar na meditação, inspiração da espiritualidade. A gente sabe que a gente tem um mentor espiritual que sempre está conosco, então acessá-lo sempre que preciso, em oração, em prece, para que ele nos ofereça o melhor entendimento de como conduzir a vida desses seres que estão chegando, nos foram confiados. Então que nós possamos orientá-los para a vida e que eles tenham esse equilíbrio emocional para lidar com problemas da vida que a gente enfrenta. Em toda fase da vida tem problema. Toda fase da vida tem problema. Então, treinando desta forma para sair de um estado negativo para um estado positivo, né? Repetindo, nossos pensamentos são iguais às emoções. Se nós temos pensamentos ruins, nossas emoções serão ruins. E ao contrário disso, se cultivarmos e canalizarmos pensamentos positivos, pensamentos elevados, nossas ações, nossas emoções serão cada vez mais positivas. Isso vai repercutir positivamente na nossa existência. Então, o nosso cérebro, isso já é fato, já é um estudo dos psicólogos, ele evoluiu de sorte a acumular os pensamentos negativos com mais força. As experiências negativas são mais assimiladas pelo nosso inconsciente do que as boas experiências. Por quê? Uma questão evolutiva, de autopreservação, de manutenção da espécie. Isso é fato. Então essa enxurrada de eventos negativos aos quais a gente está exposto, a gente acaba acumulando muito mais coisas negativas e isso nos leva a um quadro de depressão crônico. Então evitar ter contato com esses atos que são essas ações, essas situações que são negativas, que muitas vezes nós acessamos pelo celular, pela TV e não estão próximos de nós. São problemas que não estão próximos de nós e nos causam ansiedade.
justamente por esse mecanismo que o nosso cérebro tem de acumular mais sentimentos e pensamentos negativos, por uma questão evolutiva de preservação da espécie. E como fazer para você guardar o momento positivo? Viver o momento. A gente fala de meditação, né? Ou mesmo prece, quando você está num lugar bom, rodeado de boas pessoas, numa situação bacana, você procurar fixar esse momento positivo na sua mente. A prece é importante, a meditação é importante, para que você fixe na sua mente, estar num lugar bonito, sentado embaixo de uma árvore, olhando uma boa vista da natureza, da riqueza que esse planeta tem, que foi deixado por Deus para nós. E você assimilar isso aí, guardar isso consigo, momentos de convivência com a família, momentos com os amigos, momentos que realmente são edificantes, né? Então procurar sempre buscar, através do pensamento positivo, gravar esses sentimentos mais positivos e cada vez mais enchendo o nosso coração de coisas boas. E uma ideia mal concebida mata mais que uma arma de fogo, porque ela continua matando mesmo depois que o autor da ideia tenha desencarnado. Nós olhando para a história da humanidade, a gente vê várias ideias muito nocivas que causaram coisas atrozes a toda a humanidade. Então, tudo aquilo que falamos, as ideias que propagamos, precisam ser positivas, porque ideias positivas vão semeando coisas positivas e assim por diante. Então, cuidar com as ideias que nós elaboramos, com os pensamentos que nós compartilhamos com os nossos irmãos, que compartilhamos com a sociedade. Buscar compartilhar pensamentos positivos, ideias positivas, de sorte a propagar ainda mais esse positivismo nas outras pessoas. Porque nem todos enxergam a luz, nem todos têm a sorte que nós estamos tendo aqui nesta casa espírita, de acessar esse conhecimento, de entender o que estamos fazendo aqui. Trouxemos aqui hoje algumas frases que, como eu falei antes, a espiritualidade sempre esteve conosco. A espiritualidade nunca esteve distante da humanidade, sempre esteve aí. A gente só não se deu conta. O espiritismo veio para confirmar isso e traçar um roteiro. Nós temos literatura, nós temos como saber que no passado não tinha isso tão acessível a tantas pessoas como existe hoje. Mas tem um ser aqui que eu vou citar, que falou algo que é bem sobre isso aí mesmo, sobre o nosso pensamento, né? Somos aquilo que pensamos. Tudo que somos surge com os nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos nosso mundo. Essa fala é de Buda, um ser que viveu meio milênio antes de Cristo e também tinha um pensamento tão nobre e deixou conhecimentos tão importantes para a humanidade já naquela época. O ódio não termina com ódio, termina com amor. A vida não é uma pergunta a ser respondida, é um mistério a ser vivido. Então, desde aquele tempo já se falava em você tirar as angústias, o peso de uma existência material e viver sob o domínio dos seus pensamentos. Conhece-te a ti mesmo. Isso estava lá em Atenas, no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, olha para dentro de ti, melhora por dentro. Tá? Esse vaso aqui, pensamentos positivos, né? Aquecendo o coração e elevando o teu espírito, de sorte a você viver melhor para si mesmo e também poder doar o seu melhor para o seu próximo. E como última dessas frases que nós selecionamos, tem uma de Kardec, que o Kardec, cirúrgico na sua fala, identificou muito bem o que é que nos leva, o que é o que leva pessoas a tentarem contra a própria vida, por que as pessoas fazem isso e como se faz para evitar esse mal. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre
e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Entender de onde viemos, entender por que estamos aqui. Entender o propósito de nossa existência. É nesse sentido que Kardec fala. Então, a partir do momento que entendemos o nosso propósito, podemos nos preparar, nos fortalecer e cumprir com este propósito da melhor maneira possível. Neste momento, eu convido aos nossos irmãos responsáveis pelo passe magnético que possam se harmonizar enquanto nós aqui fazemos uma prece final. E nós também fiquemos aqui em oração e que possamos nos harmonizar para receber esse passe. Antes disso, já foi mencionado essa reflexão em outras oportunidades, mas é sempre bom rever, até porque o nosso público ele não é um público que perene, ele sempre é rotativo, né? Sempre tem gente nova, sempre tem gente... E é uma mensagem do apóstolo Paulo, que eu acho muito, muito bacana, e ele é preciso ter em conta assim, que quando ele falou isso, ele estava se dirigindo a pessoas que não acreditavam no mundo, ou que tinham uma crença diferente, não criam no mundo espiritual, naquela proposta, naquela mensagem de Jesus Cristo. Então, ele falando a estas pessoas, ele fez essa seguinte reflexão. Então, se quiserem fechar os olhos do corpo físico, eu vou lendo ela e à medida que a gente vai lendo, espero que essa mensagem possa se fixar na mente e no coração de vocês todos. A mensagem, a reflexão é: o amor é o único caminho. Imagine-se olhando para um vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir, junto com tudo aquilo que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Que assim seja.